Olá, olá, meu aluno do mini curso de redação Nota 1000. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que nessa altura do campeonato, na nossa terceira aula do mini curso, você já esteja evoluindo e mais do que isso, conseguindo estudar nesse período de quarentena e para alguns um período de férias, tá? Gente, mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês. Eu tô realmente fazendo esse curso para tentar disseminar o máximo de conhecimento que eu consiga, tá? E contribuir um pouquinho nesse momento de crise. Alguns me perguntaram após as lives que eu fiz, né, na segunda e na terça-feira, a minha motivação de ser professor. Muita gente me elogiando pelas aulas, inclusive obrigado, tá? Eu faço de coração. E é justamente o sofrimento que me motivou a ser professor. Parece estranho, mas eu sofri muito no meu terceiro ano com a matéria de redação. Para quem não sabe, eu fiz uma redação todos os dias no terceiro ano, porque no segundo ano eu tinha tirado, no segundo ano do ensino médio, tá? Eu falo assim com naturalidade, às vezes vocês não entendem. No segundo ano do ensino médio eu tinha tirado 480 na redação do Enem. Então eu precisava mudar aquela situação e para isso eu fiz uma redação todos os dias no meu terceiro ano do ensino médio. Eu consegui evoluir a nota, eu tirei 980, foi uma evolução de 500 pontos, é uma ótima evolução, super considerável, mas eu não quero que você sofra como eu sofri. Por isso que eu comecei a dar aula de redação. São 7 anos já de sala de aula. E eu tenho contribuído para os meus alunos e mostrado que a redação não precisa ser um problema, sabe? Muita gente ainda mistifica a redação, entende a redação como uma matéria muito subjetiva, que você precisa ser um leitor, um escritor para ter um bom desempenho. Isso não é uma verdade. Fazendo uma redação todos os dias, eu percebi que a estrutura é o ponto-chave da redação e é essa estrutura que faz com que você consiga um bom desempenho, tá? Mas resumindo, eu não quero que você sofra como eu sofri e a motivação de ser professor, de fazer esse mini curso e tentar disseminar o máximo de conhecimento gratuito para as pessoas é justamente esse, aliviar o sofrimento. Beleza? Se você é vestibulando, não precisa, e eu espero que com essas orientações você não sofra como eu sofri, tá? Gente, sem mais delongas, aula passada nós estudamos introdução. Não sei se vocês estão lembrados, eu apresentei para vocês a função introdutória, que era apresentar os elementos do projeto de texto. Também te contei que a introdução não é o início da sua redação, e sim uma consequência do projeto textual. Te mostrei também como fazer um uso do repertório sociocultural na introdução, por uma estrutura de paralelismo, tá? Na aula de hoje, se a introdução era um convite, na aula de hoje nós estudaremos o desenvolvimento. Gente, se a introdução era um convite, o desenvolvimento é a festa, é o evento em si. Se eu crio uma expectativa na introdução para o corretor corrigir, a minha redação é no desenvolvimento que eu solidifico, que eu concretizo a expectativa do corretor, certo? É no meu desenvolvimento que eu vou conseguir sustentar o meu ponto de vista, sustentar a minha tese a partir de uma argumentação crítica o suficiente, beleza? Para gerar essa sensação de suficiência, solidez e profundidade argumentativa a partir de um desenvolvimento do tema, beleza? Gente, antes de começar a teoria da aula de hoje, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na aula passada de introdução. Eu vou apresentar para vocês um parágrafo, vou mostrar superficialmente as estruturas e aí a gente vai para a teoria, depois volta nesse parágrafo entendendo mais a fundo essas estruturas e também faz uma análise de outros parágrafos. Muito interessante vocês perceberem que os materiais utilizados na aula passada terão continuidade na aula de hoje, ou seja, peguei algumas introduções de redações na aula passada e agora na aula de hoje eu trouxe desenvolvimentos dessas redações para vocês perceberem a conexão entre a introdução e o desenvolvimento. Todo o seu texto é pensado para ser interligado. Toda a estrutura, o esqueleto, como vocês gostam de falar, né? Toda a estrutura foi pensada para conectar períodos e parágrafos, beleza? Então, se você apresenta um tema, uma tese e dois assuntos na introdução, é no desenvolvimento que você vai desenvolver um assunto, a tese e o tema, e no outro, o outro assunto, a tese e o tema, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos para o primeiro exemplo. Vou mostrar para vocês aquele primeiro exemplo que a gente tinha visto de introdução, agora no formato do desenvolvimento, tá bom?
Mais uma vez, pessoal, temos um exemplo aqui de uma redação do meu projeto de mentoria, do Juntos na Redação. Lá eu acompanho os alunos individualmente e alguns deles cederam para mim as redações para eu fazer esse mini curso. Muito obrigado aos alunos em que eu entrei em contato para fazer o uso desse material, beleza? Gente, vamos lá, vamos tentar identificar nesse parágrafo que está aqui na tela para vocês o que seriam as estruturas do parágrafo de desenvolvimento, beleza? Primeiro, antes de tudo, perceba, a gente vai separar esse parágrafo em 4 períodos, beleza? Em 4 períodos. Quase sempre esse parágrafo tem 4 períodos, tá? Desse modo, é importante notar que a educação pública falha e gera a inaplicabilidade da meritocracia. Não sei se vocês lembram, mas um dos assuntos daquela redação de meritocracia era educação pública falha. E a inaplicabilidade da meritocracia no país seria o próprio tema da redação. Então já grava aí, o primeiro período do desenvolvimento a gente vai chamar de exposição, certo? Essa exposição nada mais é do que uma retomada do assunto 1 e do assunto 2. Vou anotar aqui para vocês, tá? Assunto 1 e tema da redação. Perdão, eu falei assunto 2, né? Uma retomada do assunto e do tema. O assunto 1 no desenvolvimento 1 e o assunto 2 e o tema no desenvolvimento 2, beleza? Então, eu tenho aqui o primeiro período, tá? Isso ocorre porque o abandono do desenvolvimento educacional público por parte do aparelho estatal impede que os alunos tenham acesso a professores qualificados, a atmosfera apropriada, materiais de qualidade e mesmo a todo o conteúdo programático, de forma que esses alunos estejam em desvantagem quanto à capacidade de progresso profissional, tendo menos chance de concorrer no mercado de trabalho. Essa atmosfera torna impossível uma competição justa, como proposto em um sistema meritocrático. Gente, ao final desse terceiro período aqui, eu tenho uma finalização do primeiro ciclo. Eu terminei o primeiro ciclo. Vocês vão entender agorinha, quando eu fizer a exposição teórica, que eu divido o meu parágrafo de desenvolvimento em 2 ciclos. O primeiro ciclo é composto de exposição e argumentação, e o segundo ciclo é composto de comprovações dessa argumentação, certo? Tem várias formas de fazer essa comprovação. Nesse caso aqui, foi feita uma comprovação a partir de um documentário. Em acordo com essa problemática, está o documentário produzido por Cacau Holden. Nunca me sonharam, que retrata a situação de estudantes do ensino público do Brasil e expõe a descrença destes em relação à adequação de uma profissão renomada em função de suas situações econômicas. Galera, muita atenção. Esse parágrafo, quando a gente analisa ele de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente, ele parece até inacessível. Porque eu tenho certeza que uma mínima quantidade de pessoas que está assistindo esse vídeo faz uma redação parecida com essa. E se você faz uma redação distante do que eu estou apresentando aqui para você, não se desespere, beleza? Esse é um parágrafo que eu considero como parágrafo ideal lá pro Enem, que a gente vai usar como referência para chegar nesse ideal e tirar uma nota acima de 900, beleza? Se você faz um parágrafo distante desse, tenha consciência de que estruturando as suas ideias, você consegue sim construir uma boa argumentação. Mas para isso, precisamos entender a parte teórica. Prometo que eu volto nesse parágrafo para a gente identificar todos os períodos e a função de cada um, beleza? Então, acompanhe aqui comigo. Gente, primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, a divisão do parágrafo. Até marquei aí para vocês no canto esquerdo. A gente tem a divisão do parágrafo em 4 períodos e 2 ciclos. Ou seja, sempre o meu desenvolvimento ideal, ele deve ter 4 períodos. Para quem não sabe o que é período, eu vou simplificar. É até onde vai o ponto final, tá? É um pouquinho mais complexo, mas não adianta a gente entrar em um conceito gramatical aqui mais profundo, tá? Então, 4 períodos e 2 ciclos. Gente, esses ciclos são os seguintes. Olha aqui para mim, na tela. O primeiro ciclo é de exposição e argumentação. Eu tô te falando que esse primeiro ciclo, ele tem 2 períodos, certo? Um período de exposição e o outro período de argumentação. Esse ciclo, anota isso, ele é invariável, ou seja, em toda a redação eu pretendo que você faça uma exposição e uma argumentação. Em toda a redação eu espero que você faça uma exposição
e uma argumentação. Beto, por que em toda redação? Porque o seu texto ele cumpre com uma tipologia textual dissertativo argumentativo, expositivo argumentativo. Então, se você não expõe e depois argumenta na sua redação, a tendência de você não cumprir com essa tipologia é muito grande. E onde que você vai perder nota? Lembra da primeira aula? Lá na competência 2. Então, muito cuidado. Não varie essa estrutura. Comece sempre com uma exposição e faça uma argumentação logo em seguida. O segundo ciclo, ele é variável. Eu costumo falar para os meus alunos, eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Eu costumo falar para os meus alunos que ele é circunstancial, ou seja, ele depende da circunstância que está envolvida aquele aluno, certo? Gente, esse segundo ciclo, ele pode ser composto por consequência e exemplo, por citação e comentário, ou referência e comentário, contestação e comentário, vai depender da circunstância. Às vezes, você tem uma boa consequência daquela argumentação para apresentar, e uma ótima exemplificação. E às vezes você tem um ótimo repertório sociocultural para apresentar, de maneira que você consiga comprovar essa argumentação. Eu adianto para vocês que a função do segundo ciclo é comprovar o primeiro. Ou seja, no primeiro ciclo você tem a missão de desenvolver aquele tema, expor e argumentar uma afirmação, expor aquela afirmação que relaciona o assunto com o tema e argumentar aquela relação, certo? Isso é o desenvolvimento do tema. No segundo ciclo, você tem a função de comprovar que é verdade aquela argumentação, ou seja, uma aplicabilidade daquela argumentação na realidade, tá? Por meio da consequência do exemplo, ou até mesmo uma comprovação da argumentação a partir de um argumento de autoridade, a partir de um paralelismo com algum repertório sociocultural, beleza? Então a função do primeiro ciclo é desenvolver o tema a partir de uma exposição e argumentação, a partir da tipologia textual em uso, e a função do segundo ciclo é comprovar a argumentação. Essa comprovação depende de você, da circunstância que você está inserido, beleza? A função de cada período. Gente, função de cada período. Exposição. Se você quiser anotar aí, eu vou até puxar uma setinha, ó. A exposição tem uma função: relacionar o assunto do parágrafo com o tema da redação. Você pode fazer até assim, ó. A exposição tem a função do A gera B. O que é isso, Beto? A gera B. Eu vou criar uma estrutura eu vou criar uma estrutura fenomenológica. O que é isso? Eu vou criar um fenômeno de interação. Fenômeno nada mais é do que a relação causal entre o assunto do parágrafo e o tema da redação. Vocês vão ver, eu vou voltar no exemplo, eu vou mostrar para vocês que sempre no primeiro período eu retomo o assunto do parágrafo e falo que esse assunto está gerando o tema da redação. Eu posso reduzir isso em A gera B. Em A gera B. Até porque quando eu falo que o A gera o B, inconscientemente eu crio uma pergunta. Por que esse A gera B? E esse porquê é justamente a argumentação. Esse porquê é justamente a argumentação, ou seja, a explicação do porquê que o assunto gera o tema da redação. Se lá naquele primeiro exemplo eu falei para você que a educação falha e gera uma meritocracia utópica, eu tenho que responder no período posterior o porquê que isso acontece, o porquê que a educação gera a meritocracia utópica, beleza? Gente, a função da consequência e do exemplo nada mais é do que apresentar um efeito posterior daquela argumentação, uma comprovação da sua argumentação na realidade. Qual que é a diferença da consequência para o exemplo? Consequência mais abrangente, exemplo mais específico. Beto, você acha interessante usar consequência e exemplo? Não seria muito melhor eu colocar uma citação em um parágrafo e uma referência em outro? Gente, eu adoro a estrutura de consequência e exemplo, porque é a partir da estrutura de consequência e exemplo que você comprova para o seu corretor que você é sim um ser social e consegue observar o tema na realidade que te cerca. É isso que o Enem exige de você, ser um ser social. Agora, FUVEST, paulistas, aí você tem total liberdade, tá? Liberdade poética até para fazer uso de repertórios nos dois desenvolvimentos. Beleza? Então a função do segundo ciclo é justamente comprovar o primeiro. A consequência e exemplo por meio de um efeito prático daquela argumentação na realidade. Citação, referência e comentário, ou seja, um período de citação, outro de comentário, um período de referência, outro de comentário. A função dessas partes do segundo ciclo é justamente demonstrar que o seu argumento é verdade a partir de um argumento de autoridade, ou seja,
Eu vou falar aqui com uma linguagem bem acessível para vocês. Você é tão foda, sua argumentação é tão boa, que até mesmo Zygmunt Bauman falou a mesma coisa, em um contexto diferente, tá entendendo? Aí você passa a não ser mais uma redação em 3 milhões e passa a ser o aluno que citou Zygmunt Bauman, e Zygmunt Bauman só tem um, beleza? Tá entendendo o que eu tô falando? Então o segundo ciclo tem essas funções. Gente, a produtividade do repertório sociocultural. Falando agora da estrutura de comprovação do segundo ciclo, a partir da citação e referência. Muito cuidado, aqui eu vou usar a mesma estrutura de paralelismo, de maneira que se você não enxerga essa produtividade, é melhor não usar o repertório sociocultural, a citação e a referência, tá? Essa produtividade, ela se divide, de novo, em 2 aspectos. Primeiro aspecto, coerência. O seu repertório, a sua citação, a sua referência, tem que ter coerência com a argumentação, ou seja, tem que ter sentido, tem que ter relação. A citação que você vai colocar, a referência a um filme, a uma obra de arte. Você não pode ir lá forçar a barra e tentar criar uma relação que ninguém vê e só você enxerga, beleza? Então, muito cuidado. Primeiro passo, coerência. Segundo passo, produção de conhecimento individual, ou seja, produtividade também se relaciona com produção, produtividade, produção. Você tem que produzir em cima do repertório, ou seja, você vai falar que a sua argumentação se encaixa com com aquela citação, você vai explicar o porquê que a argumentação se encaixa com aquela citação, o porquê que a argumentação se encaixa com a referência, beleza? Gente, eu acho que ficou claro, é uma análise bem ampla, tá? Com pouco tempo que eu tenho aqui para trabalhar com vocês, querendo ou não, eu generalizo as estruturas, tá? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender tudo que eu tenho para falar. Vamos voltar para a prática? Ó, prática, gente. Vamos dividir agora os períodos, tá bom? Desse modo, é importante notar que a educação pública falha gera a inaplicabilidade da meritocracia no país. Gente, eu vou marcar para vocês com uma cor aqui bem chamativa, esse rosa aqui, ó. Vou marcar as estruturas que são invariáveis, ou seja, as estruturas que determinam cada período. Lembra que a gente tinha estrutura de apresentação da tese na aula passada? Estrutura de apresentação dos assuntos? Agora a gente tem estrutura de apresentação da exposição, estrutura de apresentação da argumentação e estrutura de apresentação da referência ou da consequência do exemplo, tá bom? Bem aqui, presta atenção. Desse modo, estrutura de apresentação da exposição, tá? É importante notar que o assunto 1 é o que estava lá organizado na sua introdução para ser desenvolvido no desenvolvimento 1, tá? Gera estrutura de criação de um fenômeno, tá? Coloca o gera, coloca o solidifica, o cristaliza, o edifica, verbos que criam esse fenômeno, tá? Geram a inaplicabilidade da meritocracia no país, ou seja, o tema da redação. Isso ocorre por quê? Gente, olha o porquê aqui que eu falei para vocês. Lembra que argumentar é explicar, argumentar é trazer o porquê o assunto gera o tema da redação? É isso que eu quero que você faça aqui. Então, por isso que a estrutura de apresentação da argumentação, ela tem sempre uma conjunção explicativa, de maneira que você diferencie uma exposição de argumentação. Muitas vezes os alunos têm problema nessa diferenciação e mesmo querendo argumentar, o texto se aparenta expositivo, justamente porque não faz uso das estruturas de diferenciação da natureza de cada período. Então, desse modo, vai apresentar a exposição. O isso ocorre porque, com a conjunção explicativa, vai apresentar a argumentação, beleza? Então, por que a educação pública, a falha na educação pública, gera a inaplicabilidade da meritocracia? Justamente porque o abandono do desenvolvimento educacional público por parte do aparelho estatal impede que os alunos tenham acesso a professores qualificados, atmosfera apropriada, materiais de qualidade e mesmo a todo o conteúdo programático, de forma que esses alunos estejam em desvantagem quanto à capacidade de progresso profissional, tendo menos chance de concorrer no mercado de trabalho. Ou seja, o que o aluno está falando pra gente? Que toda a estrutura deficitária do país impede que as pessoas partam do mesmo ponto de partida, ou seja, impede que exista um conceito de meritocracia. Esse conceito só existiria se as pessoas tivessem o mesmo ponto de partida e o esforço fosse o único denominador de aquisição de um sucesso, certo? Então, o aluno está mostrando que a educação, por não equiparar os pontos de partida, impede que o conceito de meritocracia seja aplicado na realidade, beleza? Gente, ó, eu vou marcar aqui para vocês também essa questão aqui do aparelho estatal, que é justamente a tese do aluno, não sei se vocês lembram, tá? Essa atmosfera torna impossível uma competição justa, como proposto em um sistema meritocrático. Aqui eu finalizo a argumentação.
Beto, mas a argumentação tá em dois períodos. Tá em dois períodos. Essa é uma variação. Não tem problema. Para o período não ficar muito grande da argumentação, você pode colocar um ponto, trazer um pronome demonstrativo anafórico ou uma conjunção para conectar esses períodos sem perder a função, beleza? Agora vamos para o segundo ciclo. O primeiro ciclo acabou aqui, ó. Em acordo com essa problemática, eu estou demonstrando a relação da problemática, a relação da argumentação com o documentário que eu vou apresentar, ó. Em acordo com essa problemática está o documentário produzido por Cacau Holden, Nunca Me Sonharam, que retratam a situação de estudantes do ensino médio público do Brasil, ensino médio público do Brasil, e expõe a descrença destes em relação à aquisição de uma profissão renomada em função de suas situações econômicas. Gente, aqui eu faço um paralelo com a argumentação. Tá? Aqui eu faço um paralelo com a argumentação. A partir do momento em que o documentário Nunca Me Sonharam, também retrata a falha da educação pública, assim como a minha argumentação retrata, beleza? Eu acho que deu para entender. Vamos pro próximo exemplo, tá? Tem mais dois pra gente analisar. Gente, vamos lá, ó. Segundo exemplo. Desse modo, ó a estrutura de apresentação da exposição. A estrutura se repete, o conteúdo não. Vocês vão ver que eu vou variar os assuntos, eu vou variar o tema, eu vou variar a tese. E isso é justamente o uso estrutural. Se eu estivesse padronizando para vocês uma tese para toda a redação, assuntos para redações diferentes, aí sim seria um problema. Agora, usar a mesma estrutura de apresentação não tem problema, porque eu estou padronizando a forma de apresentação e não o conteúdo apresentado, tá? Procure não padronizar o seu conteúdo. Então aqui, ó, a atuação falha da mídia, assunto 1, a atuação falha da mídia gera as opressões por meio de padrões estéticos. Gente, assunto 1, beleza? E tema da redação, tá ficando mais claro, não tá? Tá ficando mais claro. Vamos continuar. Isso ocorre, pois... Olha o pois aqui, gente. Olha o pois aqui. O que o pois é? Uma conjunção explicativa que explica o porquê que o assunto gera o tema da redação. Beleza? A mídia, através de seu caráter mercadológico e na postura de influência da sociedade, atende às necessidades do mercado em estimular a criação de um padrão a ser seguido, a partir do uso de produtos e procedimentos e a partir da criação de um estereótipo, né, com E, estereótipo de beleza dentro da estrutura social. Aqueles que não alcançam tais expectativas são discriminados. Gente, esses erros ortográficos são normais, tá? Essa redação realmente é de um aluno, tá? Eu tô mostrando para vocês exemplos reais de como a argumentação se estabelece, beleza? Então, o que o aluno tá falando para você? Ele tá falando que a mídia, com o intuito mercadológico de venda de produtos, faz com que um padrão seja estabelecido e esse padrão é inalcançável, de maneira que as pessoas compram produtos para chegar nesse padrão que muitas vezes está muito distante, beleza? Eu acabo aqui a minha argumentação. Eu acabo aqui o meu primeiro ciclo. Começando o segundo ciclo, gente. Como consequência disso, olha a estrutura de apresentação da consequência. As pessoas se sujeitam a inúmeros processos interventivos a fim de mudar o seu corpo para atender o que a sociedade cobra, beleza? Exemplo claro dessa situação, olha a estrutura de apresentação da exemplificação. Exemplo claro dessa situação é as mulheres negras que buscam em processo de alisar o cabelo, buscam processo de alisar o cabelo, pois acreditam ser essa a saída para sofrerem menos preconceitos e discriminação. Gente, olha aqui, ó, só uma ressalva, tá, para vocês entenderem. Cuidado com essa repetição aqui, ó. Essa repetição é justamente o que a competência 4 pede para que você não faça. Essa repetição dos elementos coesivos. Tem aqui também, ó, aqui em cima tinha uma coisa que eu tinha visto, eu tinha que ressaltar para vocês, ó. Atende às necessidades do mercado em estimular a criança, ó, a partir, tá? Lembrei aqui, tá? Cuidado com essa repetição, tá bom? E, gente,
A consequência e o exemplo são comprovações desse padrão da sociedade imposto pela mídia. O padrão é tão forte que as pessoas buscam a todo custo mudar a sua aparência para chegar naquele padrão imposto pela mídia. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso são as mulheres. As mulheres negras que alisam o cabelo para chegar nesse padrão. Aqui eu não reduziria nem só para mulheres negras, as mulheres em geral que têm o cabelo um pouco mais crespo ou um cabelo ondulado, não sei, que não aceita esse cabelo justamente por conta do padrão imposto. E a culpa não é das mulheres, a culpa é da mídia e da sociedade que impõe esse padrão de beleza. Beleza? Esse processo de autoaceitação não depende só da pessoa. O que eu tô mostrando aqui para vocês é a estrutura de consequência e exemplo. Deu para entender, gente? Então eu dividi aqui em 4 períodos: exposição, argumentação, consequência e exemplo. Todos eles têm estrutura de apresentação. Começa a ficar atento nisso. Começa a ficar atento nisso. Vamos pro último. Agora eu trago para vocês uma citação, tá? Fiz um desenvolvimento por referência, um desenvolvimento por consequência e exemplo, e agora um desenvolvimento a partir de uma citação. Desse modo, o que é o desse modo, gente? Estrutura de apresentação da exposição. É importante ressaltar que uma educação precária, juntamente à supremacia do lucro, gera o grande desafio dos jovens para ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, desse modo, o assunto 1 gera o tema da redação. Tranquilo? Desse modo, o assunto 1 gera o tema da redação. Vamos continuar, gente. Isso ocorre porque, olha de novo a estrutura, gente, olha de novo. Isso ocorre porque estrutura de apresentação da argumentação. Ah, uma coisa importante. É importante variar as estruturas, tá? Se aqui você colocou desse modo no primeiro parágrafo, lá no segundo parágrafo, coloca o além disso, tá? Coloca o ademais, o outro sim. Você não vai colocar outra conjunção conclusiva para apresentar o segundo parágrafo de desenvolvimento. Apresenta esse segundo parágrafo a partir de uma conjunção aditiva. Isso ocorre por quê? Colocou isso ocorre porque no primeiro, coloca essa situação advém de no segundo, essa situação acontece pois no segundo, essa situação se origina de no segundo. Não repita, tá? Porque lá na competência 4 você pode perder nota. O sistema educacional vigente, pautado em uma ideologia capitalista, prioriza e prepara os indivíduos apenas para a lucrativa aprovação no vestibular, falhando com seu papel social de preparar seres sociais e capazes de se tornarem adultos autônomos e críticos, fazendo com que estes encontrem dificuldades ao iniciarem sua carreira profissional, que demanda muito além de uma obsoleta e simplista obediência em decorar conteúdos, tal como é legitimado na escola atual. Gente, muito interessante esse argumento, porque o aluno critica essa educação bancária que a gente vive hoje, um ensino técnico, um ensino conteudista, que reduz toda a educação em decorar conteúdos. O que acontece? O indivíduo sai do ensino médio, sai da faculdade sem estar apto para compor um mercado de trabalho. Por isso que o jovem tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque a educação não o prepara para isso, tá? Isso tem muito a ver com uma mentalidade capitalista que foca na aprovação dos alunos para o vestibular. Até porque hoje a aprovação se tornou uma moeda de troca para os colégios. O colégio que tem mais aprovação, o professor que tem mais aprovação, ele é melhor colocado no mercado de trabalho, tá? Essa argumentação é muito legal. Eu finalizo aqui o meu primeiro ciclo, tá? Vamos para o segundo ciclo, gente. Análogo a esse pensamento, olha, bem parecido com aquele parágrafo de apresentação do documentário. Ó. Análogo ao pensamento, eu tenho a citação. Análogo a esse pensamento está Immanuel Kant, para quem? Olha a citação. O homem é aquilo que a educação faz dele, confirmando claramente a forma como o sistema educacional, arquétipo de práticas tendenciosas, contribui para a manutenção de uma realidade que dificulta a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Ou seja, citação e comentário. Citação e comentário. Daqui para frente, ó, do confirmando para frente, eu tenho o comentário. Da citação para trás, eu tenho a apresentação da citação e eu posso dividir esse segundo ciclo nessas duas partes, beleza? Gente, eu acho que deu para entender bem que a sua argumentação é dividida em 4 partes, né, em 4 períodos e 2 ciclos. O primeiro ciclo você viu que não variou em nenhuma redação, todas têm exposição e argumentação. Certo? Todas têm exposição e argumentação, mas o segundo ciclo é variável. Uma eu apresentei para vocês que faz aquela relação por meio do documentário, outra com consequência e exemplo e outra com citação e comentário, beleza? Gente, vou descompartilhar a tela para a gente já finalizar o vídeo, beleza? Pessoal, estamos chegando no final de mais uma aula, certo? De mais um módulo do nosso mini curso e eu gostaria muito que vocês ficassem até o final, principalmente porque a aula que vem eu vou apresentar para vocês
todo o conteúdo de conclusão com e conclusão sem intervenção. Então é uma aula fundamental para quem vai fazer Enem e uma aula muito importante para quem vai fazer outros vestibulares que não exigem a intervenção. No mesmo esquema, parte teórica e parte prática. Gente, de coração, eu espero que eu esteja ajudando vocês, contribuindo mesmo que um pouquinho nesse momento difícil, como eu falei no início do vídeo, tá? Lembrando que todo final de aula eu aguardo vocês lá no Instagram, às 8 horas da noite, todos os dias no meu Instagram dessa semana eu tô fazendo live. Live pra gente discutir os conceitos aplicados dessa aula. Deixo uma caixinha de perguntas para vocês me perguntarem o que não entenderam dessa aula e a gente poder aprofundar e interagir acerca desse assunto, beleza? Gente, mais uma vez agradeço aos 1.500 alunos que estão aqui presentes. Agradeço também aos alunos que me disponibilizaram mais uma vez esses parágrafos, tá? Só a partir desses parágrafos é que a gente está conseguindo fazer esse curso com análise prática e análise teórica, tá? Gente, adiantando, quem está me perguntando, Beto, por favor, corrija a minha redação. Gente, eu não tenho condição, como eu tenho falado para você. São 1.500 alunos. Pensa, se eu corrigisse a redação de todo mundo, eu ficaria o dia inteiro corrigindo redação e não terminaria, tá? Esse processo de correção eu deixo para os meus alunos da mentoria, para os meus alunos do Juntos na Redação. E eu já expliquei para vocês, por enquanto eu não tenho vagas, mas ao final desse mini curso, na sexta-feira, eu vou liberar algumas vagas para os meninos que estão fazendo aqui o mini curso e têm interesse de corrigir redação comigo. Então fica atento que na sexta-feira eu vou disponibilizar para vocês essas vagas, tá bom? E a gente se vê na aula que vem para estudar intervenção e conclusão sem intervenção, tá? Foi um prazer, um abraço e bons estudos.